E às vezes são passagens, são os versículos que a gente lê todos os dias, mas o Senhor vem dar entendimento. Todo dia, se a gente lê o mesmo versículo, todos os dias, com certeza Deus vai falar alguma coisa com a gente. Seja alguma área da nossa vida, seja em qualquer situação, seja para o trabalho, seja para a família. Então, uma palavra que Deus já tem falado comigo há um bocadinho, né? O pastor Juan falou que eu estou sempre aqui, pronto, mais na área da música, né? E eu achava que esse dia nunca ia chegar. Eu pensava que ia sempre ficar ali escondidinho, né? Apesar de estar sempre tocando aqui, estar exposto às pessoas, mas eu achava que esse dia nunca ia chegar. Eu sempre corria, né? E não, quando esse negócio de pregador, Deus me chamou para música, né? E a gente vai amadurecendo mais um bocadinho e Deus vai falando com a gente até que chega uma hora que a gente diz assim: tá bem, Deus. Realmente, eu sempre brinco que eu digo, Deus não me respeita. Tudo que eu quero fazer, ele diz: não, você vai fazer o contrário. Quando eu disse que não queria ir para pregação, ele disse: é onde você vai. Agora você vai só porque você disse que não queria. Então eu sempre brinco com ele, dizendo que ele não me respeita. Faz sempre tudo que ele quer. É uma coisa interessante, né? É uma coisa interessante, ele faz sempre o que ele quer, né? É uma coisa engraçada. Tá, meus irmãos, eu queria que os irmãos abrissem aqui comigo em Lucas 18, a partir do versículo 18. E a gente vai ver aqui uma passagem e depois nós vamos ver outra que já fica logo no versículo, no capítulo a seguir, que é o 19. E nós vamos ver Lucas 18, versículo 18. Uma passagem bem conhecida. Amém? Então diz a palavra do Senhor: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, meus irmãos, queria que vocês prestassem bem atenção nesse encontro que esse rapaz teve com Jesus. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente tem um encontro com Jesus, algumas coisas vão ter que mudar na nossa vida, né? Ele vai sempre requerer algo de nós, seja algumas decisões, posicionamentos, e muitas das vezes vão tirar a gente da nossa zona de conforto. Por exemplo, é o que está acontecendo comigo agora. Minha zona de conforto era ali. Então ele me trouxe para aqui também. Então ele vai pedindo ali, exigindo algumas coisas de nós, e a gente vai entrar nessa zona de conflito e vamos ter que lutar com muitas outras coisas, como o pecado, né, contra o nosso ego, contra algumas coisas. Então ele se encontra com Jesus, esse jovem, mas ele não conseguiu estabelecer uma conexão ali com Jesus. Ele não conseguiu estabelecer um relacionamento, porque normalmente Jesus vai fazer isso. Ele vai requerer alguma coisa de nós que a gente não queria ouvir. E Jesus, ele não tem muita conversa. Ele não faz o que a gente chama de média, né? Ele não vai, olha, porque é assim. Não, ele vai chegar e vai logo dizer o que é necessário. Por quê? Porque o objetivo dele, desde o princípio, é nos tirar do inferno e nos levar para o seu reino.
Então ele não vai arrodear muito ali, dar muitas voltas. Então Deus não está preocupado diretamente com aquilo que eu quero, né? Ele vai estar preocupado com aquilo que ele quer, com aquilo que é o propósito dele. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque muitas das vezes o pastor Josué, pastor Ângelo, falou aqui no domingo, né? Que muitas das vezes Deus não traz um milagre ou não dá aquela cura de imediato, porque Ele quer primeiro forjar um caráter, né? E ainda a gente ainda pode dizer mais, Ele às vezes não dá porque o propósito dele é salvação. A primeira coisa que Ele vai se preocupar com as nossas vidas é salvação. E isso fica muito claro em Cafarnaum. Eu vou circular aqui um bocadinho em algumas histórias, mas os irmãos podem ver que em Cafarnaum desceram um paralítico pelo telhado da casa, né? E quando desceram ele, Jesus olhou para ele e disse: tá bem, olha, perdoados estão os teus pecados. Ele olhou assim: amém, tudo bem, o senhor me perdoou, mas eu vim aqui para outra coisa, que se o senhor não percebeu, eu não consigo andar, né? E assim, tudo bem, eu agradeço pelo perdão dos pecados, mas assim, eu gostaria de andar. O senhor não está entendendo, eu corri aqui um sério risco, né? Eu vim pelo telhado, a situação podia ter ficado pior. E a gente precisa entender por quê? Porque aos olhos dele, o que ele queria era a cura. Mas para Jesus a primeira coisa é salvação. Mas na frente ele fala, levanta a tua cama e vai andar, porque alguns fariseus ali tentaram disseminar uma conversa, né? Então ele não esperava que Jesus fosse dizer: olha, perdoa os teus pecados. Ele queria ouvir assim: levanta-te e anda logo de primeira, porque é o nosso ser humano, a nossa carne, o nosso eu, a gente atenta logo para aquilo que a gente necessita, para aquilo que a gente deseja. E Jesus viu que o que ele mais precisava era salvação. Então a gente não pode perder essa ótica, que é a grande questão. Esses dois encontros que a gente vai ver aqui, que é o do Jesus e o homem rico, e o capítulo seguinte, que é o Zaqueu, a gente vai ver que as pessoas querem um encontro com Deus, mas ele nem sempre vai realizar. E este jovem, a palavra de Deus diz aqui que ele era um dos importantes, era um dos principais, ele era muito rico, tinha muita influência. Então ele procura Jesus e a gente vê aqui logo que ele diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna, para obter a vida eterna? E a gente precisa entender que a vida eterna não é assim. O que é que eu preciso fazer? A gente está aqui, não precisamos fazer nada. A gente não precisou pagar nada, a gente não precisou sacrificar nada em relação à nossa salvação, né? E a gente precisa entender isso. Muitas vezes eu brinco com a minha esposa dizendo assim: olha, precisa caminhar com Deus, porque eu não vou poder levar ninguém junto comigo não, vai ter que ser, né? A gente até brinca porque a gente precisa ter esse sentimento de que a gente precisa lutar pela nossa salvação dia após dia. E a gente precisa se ajudar, mas não vai ter como ir ninguém aqui, o pastor Juan não vai poder levar ninguém. Ele pode até dar conta de algumas coisas que aconteceram, mas ele não vai levar ninguém. O pastor Juan não pode aqui levar nem a Ruth, nem as filhas, todo mundo tem que ser crente e tem que seguir a palavra de Deus. Então, muitas das vezes a gente acha que é uma coisa que a gente compra, que a gente vai obter, é uma fórmula, tem alguma maneira de que a gente vai. Então não tem essa coisa de ganhar com um preço. Isso quem pagou foi Ele. A nossa salvação quem nos deu foi Ele. Por isso, e além disso tudo, para a gente ter a nossa salvação, isso requer um relacionamento duradouro com Jesus. Não é uma coisa que acontece porque a gente vê como Pedro. Jesus encheu o barco de Pedro ali de peixes, e quando chega na praia o barco está cheio de peixe, quase vira tudo ali, e ele olha para Jesus e diz: mestre, pelo amor de Deus, o senhor precisa sair daqui, porque a gente não é digno, e eu preciso que o senhor vá embora, porque eu sou pecador. E ele olha assim e diz: Pedro, eu não vim só aqui para te dar o peixe. Eu vim aqui por um propósito muito maior. Tu vai ser pescador de almas. Então Jesus, ele não vem
só para resolver a nossa situação. Ele vem sempre pensando em salvação e propósito, né? Então, ele diz, olha, vem comigo, abandona tudo isso aí. Isso é um grande desafio, você vê intensamente com Jesus. Então, Jesus olha para esse rapaz, depois de ele perguntar da vida eterna, ele diz, por que você me chama de bom? E eu fiquei a refletir nisso, porque Jesus, ele sabe de todos os nossos pensamentos, ele sabe tudo aquilo que sai da nossa boca, ele conhece tudo aquilo que está no nosso coração. E eu fiquei um pouco reflexivo, porque ele pergunta assim, por que você está me chamando de bom? Por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E eu fiquei assim perguntando, meu Deus, mas por que essa pergunta? Ele poderia ter dito, sim, sou eu mesmo. E ele não estava mentindo, não é falta de humildade, ele é isso mesmo. E eu fiquei, meu Deus, por que ele perguntou isso? E refletindo aqui, eu senti Deus me falar que esse jovem ele estava se achando demais. Ele achava que merecia estar num lugar que ele não... Jesus mostra a ele que ele não merecia, né? Porque ele achava que tinha muitos atributos, né? E Jesus está querendo explicar para ele, dizendo assim, olha, o bom aqui é Deus. O bom aqui sou eu, né? E o jovem, porque eu cumpro todos os princípios, né? Ele se apresenta bom demais. Jesus pergunta, tu conhece todos os mandamentos? E ele fala, conheço e pratico desde pequeno. Irmão, quem aqui é que não peca? Pode levantar a mão, quem não peca aqui. Porque todo mundo peca, né? Então esse jovem diz, eu conheço e pratico desde pequeno. Um jovem, mas que não merecia nem estar na terra mais. Acho que a partir daquele momento ali já era para Jesus ter, olha, vai direto para o céu, meu bom rapaz, porque tu não merecia nem estar aqui na terra, né? E essa, eu conheço e pratico, irmão, nós somos falhos, nós somos pecadores, e a boa obra vem sendo construída, vem sendo ali alicerçada dia após dia. Então, quando ele diz que conhece, que pratica, né, o currículo do rapaz é bom. Então, a narrativa dele, ele já vai para esse encontro com Jesus como se dissesse, já está tudo certo. Pelo que eu já fiz na minha vida, cresci na igreja, meus pais são crentes, né, sou filho de pastor, né, nasci aqui, então o caminho já está feito. Eu vou chegar nele ali e ele vai dizer, meu amigo, tá tudo bem, e você já vai direto para o céu. Ele já está praticamente dizendo assim, olha, eu mereço. Mas ele vai ouvir uma coisa de Jesus, porque Jesus sabe tudo aquilo que está no nosso coração. Ele diz, pronto, olha, então falta uma coisinha. Então vende tudo que você tem, pega esse dinheiro todo, dá aos pobres, aí você vem e me segue. Aí acabou o rapaz. Aí desmontou ele. Aí a gente vê que ele diz, ficou triste. Ouvindo isso, ele ficou triste. E aí a gente se pergunta, mas por que Jesus mandou vender? Quer dizer, crente tem que ser pobre? A gente precisa ser pobre para seguir Jesus, né? Porque esse encontro desse garoto aqui, ele está à procura de um lugar que ele acha que ele merece estar. Então, a Bíblia diz que se a gente tentar ganhar a nossa salvação, a gente vai perder. Mas se a gente estiver disposto a perder por amor do Senhor, aí a gente vai ganhar. E não é merecimento, é pela graça. E pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente precisa entender isso. Jesus dá uma grande lição nesse jovem aqui, né? E essa lição serviu para mim, porque muitas vezes a gente está aqui, como o Juan falou, já estou aqui há muito tempo, já tenho mais de 20 anos, servindo, fazendo aqui, liderando louvor, trabalhando, conheço todas os pormenores, né? Eu às vezes até brinco com o pessoal, quando vocês acham que vocês estão me enganando, vocês não estão. Do jeito que vocês falam, às vezes a gente até já sabe. Feito criança, você tem filho, você se acostuma, né? Até pelo jeito da pessoa falar, você diz, tá querendo me enganar, tá com uma conversinha aqui que eu acho que isso não é... Tá bom. Então a gente às vezes está muito envolvido nisso, a gente já está muito
eu sei de tudo, conheço essa igreja há mais de 20 anos, eu sei a palavra, eu estudei, eu prego todo domingo, né? E a gente às vezes precisa saber aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus. O desse jovem era a riqueza. E os irmãos sabem quais são de vocês. Eu sei quais são os meus. Eu tenho que matar todo dia um leão. Às vezes até dois. Às vezes é difícil. Às vezes um só não basta. Então a gente vai ter essa postura de saber aquilo que vai nos afastar de Deus e a gente tentar combater isso todos os dias. Amém? E o próximo personagem que a gente vai ver aqui é o Zaqueu. Zaqueu está no capítulo 19 de Lucas. Jesus aqui, a palavra de Deus diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu na figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, meus irmãos, Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus passar. E fazendo aqui uma analogia, aquele jovem também estava num lugar muito alto. Ele tinha se colocado também na árvore dele, né? Ele tinha se colocado na árvore dele. Chegou em Jesus muito altivo: bom mestre, o que é que eu preciso? Porque eu cumpro desde pequeno, faço e aconteço. E Jesus disse: olha, vai com calma, porque não é muito assim que as coisas funcionam, né? Ele não estava preparado para... Esse jovem não estava preparado para andar com Deus. Não estava preparado para esse encontro. Ele teve um encontro, mas não conseguiu estabelecer essa conexão com Jesus. Não conseguiu estabelecer um relacionamento porque tinha algo muito superior no coração dele que fez com que ele não conseguisse deixar tudo e seguir a Jesus. Então, se nós vamos nos relacionar com Deus e algo tenta nos impedir, esse algo a gente tem que deixar para trás. Mas deixar mesmo para trás, irmãos. Abrir mão, porque nada é mais importante do que viver aos pés do Senhor. Nada é mais importante do que, no fim de tudo, Ele olhar para a gente e dizer: servo bom e fiel, pode entrar, né? Muitas das vezes a gente está nessa briga constante e a gente precisa ter esse entendimento. Não precisava nem vender nada. Nem precisava vender nada, porque se a gente for olhar aqui, Zaqueu era rico também, só deu metade, se converteu, mas não ficou, deu só metade, não precisou feito Ananias e Safira. Ai, olha, demos tudo, deu não. Você não deu tudo não, agora você mentiu para mim não, foi para o Espírito Santo, vai morrer. Coisas simples, o ser humano complica tudo. Se Ananias tivesse dito assim: olha, vendi por 100, mas só vou dar 15, todo mundo tinha dito: tranquilo, faz o que tu quiser com o teu dinheiro, se Deus tocou no teu coração. Não, foram logo dizer o quê? Olha, demos tudo. Deu não. Zaqueu disse logo: Senhor, eu vou dar só metade também, porque eu preciso ainda manter algumas coisas aqui, né? Eu não tenho condições de dar tudo, mas vou dar metade. E ele disse: olha, parabéns, meu irmão. Então a gente vê que os dois queriam ver Jesus, né? Os dois queriam ter um encontro, só que um foi um fracasso, né? E a outra foi, vamos dizer, um sucesso, porque houve humildade. 2 ricos, e a gente lembra que no versículo, no capítulo anterior, ele tinha dito: como é difícil entrar um rico no reino de Deus. Mas já no próximo já entrou. Vocês entendem a dinâmica de Jesus? Jesus é muito interessante. Eu não sei porque às vezes tem gente que não gosta de ler a Bíblia. É difícil, né? Porque eu fico olhando às vezes o comportamento de Jesus aqui
E a gente fica maravilhado porque ele sabe trabalhar de uma maneira com um ser humano, que é uma coisa, né? Então, aquele jovem foi um fracasso o encontro dele porque a fé dele já estava mecânica. Era uma fé sistemática. Eu faço, eu aconteço, eu vou para o templo, eu canto não sei quantas músicas, a gente faz isso e a gente faz aquilo, né? E viver com Deus é muito mais do que isso. Viver com Deus é uma vida intensa, uma vida de compromisso, é uma vida de abrir mão e estar disposto a deixar aquilo que for necessário para continuar aos pés dele. Amém? Então, a gente precisa muitas das vezes descer daquilo que a gente mesmo se colocou, né? A gente precisa descer daquele pedestal onde a gente mesmo se colocou e se posicionar aos pés dele, né? Com humildade, nos humilharmos mesmo na presença de Deus. Então ele gostaria de ouvir, o jovem gostaria de ouvir que, olha, eu sou bom, então eu mereço. E, né, e a gente acaba de ver aqui esse rapaz, que era muito certinho. E se a gente for analisar bem, olhando as duas histórias, na nossa mente, e os irmãos vão entender aquilo que eu estou querendo falar. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Na visão aqui religiosa, na visão cristã, qual deles seria o mais certo ou mais lógico de Jesus entrar na casa? Seria o do crente, né? Porque já conhece, porque já pratica, porque já faz, porque eu já nasci ali, eu já fiz acontecer. E Jesus fez totalmente o contrário. Jesus foi de encontro a esse jovem, dizendo a ele, tem algumas coisinhas aí que precisam ser. E já Zaqueu, ele disse, Zaqueu, antes mesmo de tudo, ele disse logo, Zaqueu, pode descer que hoje eu vou para tua casa. E aos olhos dos religiosos, a gente viu logo aqui, ó, ele se hospedou na casa de um pecador, né? E uma brincadeira que o pessoal contava lá no Brasil a respeito desse tipo de situação, né? A religiosidade é muito complicada e uma das coisas que a gente precisa também quebrar muito nas nossas vidas. E eu tenho um pastor uma vez que falou que uma vez um rapaz chegou no céu e foi vender uma cerveja. Chegou lá com um carrinho de cerveja e foi vender. Porque no Brasil a cerveja é um bocado mais complicado, né? O pessoal lá não deixa, né? A gente aqui é mais tranquilo, a gente vê alguns crentes que tomam ali um vinho, uma cerveja na hora do almoço. Mas lá no Brasil o pessoal pega mais pesado com isso. E eles foram vender a cerveja no céu. Chegaram lá, quase todo mundo comprou a cerveja. Ele disse, pá, se aqui no céu foi assim, imagina se eu for vender isso no inferno, né? Ele foi, chegou na porta, só conseguiu vender uma. Ele perguntou, então, acabei de vir lá do céu, todo mundo comprou, e cheguei aqui agora no inferno e só compraram uma. Aí o porteiro disse, porque aqui só tem crente. A gente escuta isso, você sorri, não sei o quê, mas isso é sério. Sabe por quê? Porque tá cheio de gente que vai estar no inferno por tanta coisa, né? Tanta religiosidade, tanta regra, tanta coisa que fez e eu fiz, aconteceu. Mas ele fez tudo, só não fez com Jesus, né? E isso serve para mim, porque, como eu falei, se a gente continuar aqui, daqui a pouco estamos feitos esse jovem. Uma fé mecânica, a gente vem aqui toda quarta-feira, vamos lá estar o pastor Juan, quarta-feira. E domingo, e depois a gente roda de novo, quarta-feira estamos aqui. E não é isso que Deus quer das nossas vidas. Ele quer que a gente tenha um relacionamento, que a gente chegue aqui e se alegre, porque é aquilo que a gente cantou, morreu, ressuscitou, veio para nos salvar, deu a vida por nós, né? Continua dando, né? Eu sempre falo que ele nem precisava fazer mais nada pela gente. A verdade é que ele nem precisava fazer mais nada. Eu sempre digo, eu converso com as pessoas, digo assim, ele não precisava fazer mais nada, mas ele ainda faz. E tudo que a gente obtém, além da nossa salvação, é dádiva e misericórdia de Deus. Tudo que a gente tem, irmãos, a casa, é o carro, é a saúde, são os filhos, é o emprego, é aquela viagem que a gente consegue fazer, as férias, tudo isso é dádiva e misericórdia de Deus, né?
como até o pastor Brian falou e o pastor Juan também falou aqui, ele é suficiente. Se ele tivesse só morrido na cruz e a gente vivesse hoje aqui sem nada, a gente teria que dizer que ele é suficiente, meu irmão. É fácil? Não é fácil, né? A gente às vezes passa por certas situações, e o pastor Juan, que está mais próximo, ele sabe. Teve uma altura aqui em Portugal, foi muito difícil, até a pessoa pensa que vai embora, que não dá, vou passar fome, né? Mas ele diz: eu sou suficiente. Se eu não tivesse trazido você para cá, para Portugal, se você não tivesse tudo isso aqui, eu continuaria sendo suficiente. Então, o que a gente precisa entender é isso, irmãos. A tradição, ela é a fé viva de quem já morreu. Mas o tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? A tradição e o tradicionalismo, a religião e a religiosidade, né? Então, esses encontros, a gente vê que foi uma tragédia para o jovem, mas esse homem rico, que é o Zaqueu, o desfecho dele é totalmente diferente, né? E a gente tira aqui um exemplo muito grande. E eu coloquei aqui um tema na pregação, mas pronto, é aparência versus encontro, né? O jovem tinha aparência, e Zaqueu só queria mesmo um encontro com Jesus. O que Zaqueu queria era ver Jesus. Ele subiu na árvore, ele não tinha pretensão nenhuma, ele só queria ver simplesmente ali Jesus passar, porque eu preciso ver esse homem, né? E o jovem veio na aparência. Vou mostrar para ele que eu sou mesmo bom. E Jesus conhece tudo, irmão, aquilo que eu já falei no começo. O jovem queria a vida eterna, mas não estava disposto a abrir mão do que ocupava o lugar de Deus no seu coração, que era a riqueza. E ao ser confrontado, ele preferiu manter sua aparência religiosa do que se entregar de verdade. E acabou indo embora triste. Teve um encontro, mas não teve transformação. Já Zaqueu tinha sede de ver Jesus. Ele se expôs, se humilhou, porque ele era pequeno, teve que subir numa árvore. Talvez deve ter dito ali: você desce daí, Zaqueu. Tá parvo, que... O pessoal desce daí, pô. Ele não vai conseguir ver nada aí, não. Então ele se expôs, se humilhou, subiu na árvore só para ver ali alguma coisa. E Jesus viu, chamou ele pelo nome e quis entrar na casa dele. E ali houve salvação para ele e para sua família. Então, meus irmãos, o que Deus tem colocado no meu coração é muito isso, né? A gente precisa lutar contra essa aparência todos os dias, né? A gente precisa se despir dessas armaduras, que a gente é sempre forte, de que a gente não tem problemas, de que a gente não chora, que está tudo bem. Muitas vezes não está, e a gente precisa reconhecer isso, porque é a nossa humanidade, né? Eu estava vendo uma mensagem esses dias que até a minha esposa aqui recebeu, e é isso que a gente está falando, né? A aparência versus a entrega. E muitas das vezes as pessoas vêm falar alguma coisa de trabalho, alguma coisa lá, eu sou o pastor fulano. E a pessoa lá: irmão, tá tudo bem? Não, irmão, não, eu sou pastor. Mas está escrito lá no BI, no cartão cidadão está lá pastor Juan Mendes, ou está lá Juan Mendes, né? Porque o cargo, aquilo que a gente exerce, vai ficar, meu irmão. Mas a nossa comunhão é o que é o alicerce da Igreja de Cristo. Então a gente precisa se desprender muito dessas coisas e se entregar realmente como Zaqueu. Somos pecadores, somos falhos, mas Ele estará sempre disposto a nos salvar todos os dias. Amém? Então, essa palavra que eu tenho para trazer para os irmãos, que Deus abençoe. Eu fico muito feliz de poder trazer essa palavra. E posso haver outras oportunidades. O pastor Juan quiser me chamar, está à vontade, eu não cobro nada, né? Não cobro nada, né? Então, amém. Glória a Deus.